Então, o Matheus Braga, enquanto ele pega Calma aí. o Que livro que é? livro Que livro dele, que é? a página 44, pegou, Matheus? Qual livro que é? Filosofia, né? Eu vou dar Não, aula de mas qual dos matemática. livros, né? É o livro 2, é o livro 2. Tá, vou pegar. Mas qual dois? Do 2A ou 2B? Só dois, cara. Filosofia é Ah, só o livro tá, tô 2. indo pegar, calma. Fala sério. Vai sair, vai pegar, vai procurar ainda o livro. Então a gente vai lendo enquanto isso. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado do que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam a de desejar, mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de Peguei, lucro, Ronei. e, enquanto lhes fazem bem, são inteiramente seus. Oferecem-lhe o teu sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, eles se revoltam. Então, segundo Nicolau Maquiavel, eu preciso ser mais temido do que amado, porque quem teme o rei, quem teme o soberano, sabe onde pode chegar os limites da sua ação. Diz assim: a partir da análise histórica do comportamento humano em relação e em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define um homem como um ser, letra A, munido de virtude, com a disposição nata de praticar o bem a si e aos outros? Não. Segundo Nicolau Maquiavel, o homem ele é ganancioso, o homem ele é guiado por interesses. Então, joga fora a letra A. Letra B. O homem ele é possuidor da fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar o êxito na política. Também não, joga fora. A fortuna é a sorte. A fortuna não quer dizer riquezas, bens materiais. Joga fora. Letra C. Guiado por interesse, de modo que as suas ações são incompatíveis e inconstantes, imprevisíveis e inconstantes. Então, letra C, novamente, resposta correta do exercício 2. Letra D, naturalmente racional, vivendo em um estado de pré-social e, portanto, seus direitos naturais. Também não. Ele não vive um estado pré-social, ele vive um estado social, uma realidade dentro das concepções da sociedade. Então, joga fora a letra D. Letra E, o ser humano ele é sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com os seus pares. Nem sempre ele mantém relações pacíficas com os seus pares. Portanto, a resposta correta é a letra C. Tá ok? Exercício 2, letra C, a resposta correta. Exercício de número 3, Exame Nacional do Ensino Médio. Os produtos de seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida no programa anunciado por pensadores como René Descartes, que nós vamos ver no próximo capítulo, como Francis Bacon, que vamos ver depois do capítulo de René Descartes, e impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Isso mostra claramente a mudança nas formas de conceber o pensamento do homem moderno. Autores da filosofia moderna, como notadamente René Descartes e Francis Bacon,
o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em, letra A, expor a essência da verdade e resolver definitivamente disputas teóricas ainda existentes? Não. A investigação científica não quer resolver definitivamente. A investigação científica, ela é constante, portanto, não ocorre um pressuposto definitivo dentro da investigação científica. Joga fora a letra A. Letra B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar lugar que outrora foi da filosofia. Não, a investigação científica, a ciência, tem propriamente o seu campo, não quer ocupar o campo da filosofia. Joga fora a letra B. Letra C. Ser expressão da razão e servir de modelo para as outras áreas do saber que almejam o progresso. Então, pode ser novamente a letra C. Letra D, explicar leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Então, a investigação científica nunca vai eliminar os discursos éticos e religiosos, como, por exemplo, o aborto. Tá? O problema do aborto é uma condição científica, é uma condição de análise e investigação científica. E temos diversos elementos voltados para a discussão religiosa e também para o elemento do discurso ético, político, sobre a religião e outros elementos mais. Então, joga fora a letra D. Letra E, explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites para o debate acadêmico. A investigação científica nunca impõe limites, sim, ela tenta romper exatamente com esses limites que são estabelecidos naturalmente. Então, joga fora A, B, D e E fica com a letra C. Exercício número 3, resposta letra C. Exercício número 4, diz assim: assentado, portanto, que a escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras. Parece-me que nas discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. Texto da obra de Ciência e Fé de Galileu Galilei, carta de Galileu Galilei a respeito da ciência e a fé. Qual seria a relação entre a ciência e a fé? O texto extraído da carta escrita por Galileu, cerca de 30 anos antes da sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu Galilei defende que, então, Galileu Galilei ele defendia basicamente a teoria heliocêntrica, ou seja, o Sol como centro do universo. Ele defendia claramente a ideia de que a razão é superior ao elemento da fé e tudo pode ser respondido à luz da razão. Então, joga fora. Defende que a Bíblia, por registrar literalmente a palavra divina, apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência. Para Galileu Galilei, a Bíblia é um livro fundamentado nos ensinamentos divinos e não um pressuposto da verdade natural. Sempre que falar verdade natural, está falando da verdade do mundo, está falando da verdade científica. Então, joga fora a letra A. Então, a Bíblia não pode ser fonte da verdade natural, ela é fonte da verdade divina. Então, sempre separando essas duas situações.
Letra B. O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza da Bíblia constitui uma referência primeira, ou seja, tudo que está na Bíblia é a referência primeira para a ciência, não negativo. Para a ciência, a principal referência para o conhecimento é a natureza. Então, joga fora a letra B. Letra C. As diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da igreja. Então, não evitava o confronto, na verdade, instituía alguns confrontos, como, por exemplo, a ciência, em muitos casos, vai contradizer basicamente os dogmas da igreja, ou as chamadas verdades colocadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Joga fora a letra C também, sobrou letra D e E. Letra D. A Bíblia deve receber uma interpretação literal, porque desse modo não será desviada da verdade natural. Não, não pode, porque existem muitas metáforas na Bíblia, existem muitas ideias que não correspondem à realidade do mundo natural. Então, joga fora. Ela sempre vai contradizer o elemento da ciência natural. Então, joga fora e sobrou a letra E. Só pode ser, então, a correta letra E. Os intérpretes precisam propor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Quem são os intérpretes? São todos aqueles que fazem o uso da Sagrada Escritura para tentar formular um conhecimento através delas. Então, os intérpretes precisam impor para as passagens bíblicas sentidos que ultrapassem o significado imediato das palavras. Isso significa que as palavras que estão presentes na Bíblia têm um significado religioso, um significado de fé, mas vale a pena que esses intérpretes possam estabelecer outras perspectivas acerca da Sagrada Escritura, ou seja, não levar à risca tudo aquilo que está na Sagrada Escritura, e sim procurar interpretar o significado daquelas palavras que são expostas no livro sagrado para os cristãos, que chama-se Bíblia, ok? Exercício 1, letra C, exercício 2, letra C, exercício 3, letra C, exercício 4, letra E. Exercício de número 5 fala assim: depois de longas investigações, convenci-me por fim que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela, de que ela é o centro e chama, ou seja, é aquela ideia que nós falamos na nossa última aula, tá? As semanas anteriores, onde a gente mostrava claramente que a ideia de Nicolau Copérnico era superar a ideia da Igreja Católica. A Igreja Católica buscava o geocentrismo, tá ok? Já Nicolau Copérnico defendia o heliocentrismo. Só para ver se vocês gravaram a diferença de um e outro. Bruna, você é a única que está com a câmera aberta. Parabéns, maravilha. Bruna, o que é o heliocentrismo e o que é o geocentrismo? Lembra? Valeu, Bruno. Peraí, professor. Eu sempre confundo os dois. O heliocentrismo é quando o Sol é o centro do universo. Exatamente. Heliocentrismo propõe a ideia de que o Sol é o centro do universo. E o geocentrismo? E o geocentrismo de que a Terra é o centro do universo. Exatamente, minha querida. Então, para a gente poder gravar, geo faz referência à Terra. Hélios é a referência ao Sol, o gás hélio que está presente no Sol. Então, geocentrismo, a Terra é o centro do universo. Heliocentrismo, o Sol é o centro do universo. Beleza, Gustavo? Abriu sua webcam, maravilha. Um beijo, um abraço para você, tá ok? Mas está mais feio do que eu. Maravilha. Aí, continuando, diz assim:
que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e como estes ao redor do Sol. É o caso da Lua, que gira junto com a Terra ao redor do Sol e contemplam toda a sua condição de gravitacionalidade. Não duvido de que os matemáticos sejam, da minha opinião, se quiserem dar seu trabalho de tomar o conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. A grande crítica de Nicolau Maquiavel: a ciência deve ser estabelecida por cientistas, a matemática deve ser estabelecida por matemáticos. Então, é uma grande crítica à interferência da Igreja Católica Apostólica Romana no campo do conhecimento científico. Aí diz assim: aqueles que se entregam à prática, aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria, antes de fazer de caso uma regra geral. Experimente 2, 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas, ou seja, a regra da questão da experiência e da observação para o desenvolvimento do pensamento científico. Então, a ciência, a base da ciência é a experiência e a demonstração da validade desses elementos que são criados e fundamentados a partir da análise científica. Então, diz assim: os aspectos a ser, o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é a fé como guia das descobertas. Não, os dois textos negam qualquer possibilidade de influência da fé. Joga fora. Letra B. O senso crítico para se chegar a Deus pode ser o senso crítico, mas a ciência não usa o senso crítico para chegar a Deus. A ciência usa o senso crítico para estabelecer as verdades do mundo natural. Então, joga fora. Letra C. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Não. A ciência não é limitada pelos princípios bíblicos. Ela já foi coordenada, ela já foi manipulada, mas ela não é limitada pelos princípios bíblicos. Joga fora. Letra D. A importância da experiência e da observação é a nossa resposta correta. Marca aí a letra D. E a letra E, o princípio da autoridade e da tradição não é um princípio do poder da igreja mediante o conhecimento que se é estabelecido. Portanto, ficamos com a letra D de dado. Marca aí, por favor. Parabéns, meu querido. Maravilha, Conte. É bom saber que você está estudando de vez em quando, certo? Nós fizemos apenas uma parte dos exercícios. Na página 42 e também na página 40, tem exercícios que vocês podem fazer durante o tempo que vocês estiverem aí na sua casa. Então, 40, 41, 42 e 43, tem um grupo de exercícios que vocês podem fazer. Como nós não teremos tempo de fazer todos os exercícios, pelo menos nós fizemos os exercícios do Exame Nacional de Ensino Médio, certo? Na próxima aula nossa, nós vamos começar o capítulo 12, e no capítulo 12 nós vamos falar do racionalismo de René
Descartes. A partir daí, nós vamos provar a existência do ser humano. Por que o ser humano existe? Ou qual é a necessidade da existência do ser que domina os elementos que ocorrem, que surgem sobre a Terra, certo? Eu quero agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês na nossa aula, agradecer de coração aqueles que deixaram a webcam aberta, não me abandonem, gente, abram também vossas webcams para que eu possa vê-los, tá? Porque eu fico aqui só olhando para minha tela, olhando para minha cara, fica um pouco assim, sem graça, bate um desespero no meu coração de não ver vocês, tá? Mas eu agradeço de coração a presença de vocês, um bom resto de semana para vocês, daqui a pouco um bom almoço, um abraço carinhoso e espero ver alguns de vocês a semana que vem na nossa aula presencial no Colégio Alexander Fleming, ok? Um abraço carinhoso, um beijo e tchau, tchau. Falou.